Você já ouviu falar sobre o conceito de narcisismo patológico? Oi pessoal, eu sou o Márcio, eu sou psicanalista clínico e para quem me segue em outras redes sociais já deve me conhecer pelos temas que costumo abordar. Esse é o primeiro vídeo desse canal e da primeira série que vou falar sobre narcisismo e abuso narcisista. Então, se não quiser perder nenhum conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para sempre ser avisado quando um novo conteúdo surgir. Então vamos lá para o tema. O termo narcisismo patológico se refere a uma defesa psicológica desenvolvida para enfrentar um profundo sentimento de vazio e de falta de valor pessoal. Então, você já conheceu alguém que constantemente exagera suas realizações, contando histórias fantasiosas? Você percebe que há um exagero no que fala? Ou talvez tenha encontrado uma figura religiosa que, ao invés de ter uma postura solidária, você percebe um certo ar de superioridade, arrogância, uma necessidade de rebaixar os outros? Ou então aquele indivíduo que sempre precisa mostrar que manda em tudo e adota uma postura agressiva e dominadora? Indivíduos com narcisismo criam uma personagem em sua cabeça que é exageradamente confiante e arrogante, como um mecanismo de defesa a compensar a baixa autoestima que sente internamente. Isso ocorre possivelmente porque precisa evitar a impotência que sentiu na infância quando sofria abusos e violência física. É importante notar que, ao contrário da psicopatia primária, o narcisismo geralmente é um comportamento aprendido, ou seja, é um resultado de vivências que envolvem traumas. E existem dois tipos principais de narcisismo: o grandioso e o vulnerável. Esses tipos funcionam como duas faces da mesma moeda, porque eles se alternam conforme as circunstâncias, com um dos tipos frequentemente predominando. Então, quando tudo está indo bem, o narcisista demonstra uma postura grandiosa, poderosa, arrogante, porém, quando enfrenta desafios, sua insegurança e vulnerabilidade emergem e assume uma postura de vitimização. Tanto psicopatas quanto narcisistas manifestam traços de grandiosidade que se traduzem em arrogância e sensação de superioridade. No entanto, os narcisistas utilizam essa grandiosidade para mascarar uma baixa autoestima, que é o aspecto vulnerável do narcisismo. E essa máscara de grandiosidade oculta um luto profundo pela pessoa que o narcisista poderia ter se tornado antes dos traumas enfrentados. E ao lidarmos com narcisistas, é muito comum observarmos que eles foram criados em ambientes familiares disfuncionais, que podem variar desde pais muito permissivos e negligentes a pais abusivos e tóxicos. E como esse ambiente familiar pode influenciar na formação dessa personalidade? Eu vou te dar um exemplo. Imagina aquela criança que os pais sempre são permissivos, deixam a criança fazer tudo, não a corrigem, sempre a protegem de tudo. De forma alguma reconhece que há um erro em seu comportamento e atitudes. Sabe aquela criança mimada? Essa criança acaba se tornando um adulto que não foi preparado para a vida adulta. Não consegue assumir responsabilidades, não consegue lidar com frustração. Essa incapacidade de lidar com frustração e responsabilidades pode trazer a sensação de incapacidade de autoavaliação negativa. Isso acaba fazendo a pessoa buscar constantemente validação externa, mas não aquela validação esperando aprovação, é uma validação imposta. E essa validação vem por meio de uma apresentação de superioridade e arrogância, com um comportamento agressivo e não permitindo que as pessoas discordem, usando a agressividade como uma forma de intimidação para conseguirem o que querem. Por outro lado, pais abusivos e negligentes podem aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de traços narcisistas em seus filhos, pois eles criam um ambiente de terror e inadequação, fazendo com que a criança se sinta como se fosse a pior pessoa do mundo, que não tivesse valor, que não seja adequada a nada. Essa falta de acolhimento faz a criança crescer se sentindo sem valor e inadequada ao mundo. E para lidar com essa sensação de inadequação, a criança pode criar um mundo de fantasia onde possui um amigo especial, que é admirado e amado por todos. E esse amigo, em contraste com a criança real, oferece um alívio da dura realidade. A partir daí, o narcisista começa a adotar a personalidade dessa figura idealizada, que recebe aplausos e cuidados especiais, o que resulta na formação da personalidade narcisista. E o narcisista se torna obcecado por essa máscara de grandiosidade porque ela oferece um alívio temporário do vazio interno e proporciona uma euforia. No entanto, essa obsessão consome toda a atenção do narcisista, deixando pouco espaço para se dedicar aos outros. Não encontra valor real nas relações. E, de fato, para o narcisista, as pessoas não são vistas como reais. Elas são apenas papéis que desempenham funções específicas para alimentar a sua autoestima. A pessoa narcisista só vai te ver no papel em que ela te colocou. Então, por exemplo, se você é a pessoa que faz com que todos os problemas narcisistas desapareçam, você terá que agir assim e, se não fizer, será punido. E as qualidades ou as suas vontades que não suprem a autoestima do narcisista vão ser esmagadas até que você não manifeste mais, ou seja, são desativadas. Se você é um objeto sexual, terá que agir como tal, senão sofrerá punição. Se seu pai ou sua mãe te colocam na posição de marido ou esposa, você nunca poderá colocar a verdadeira pessoa que ocupa essa posição em primeiro lugar. Você se torna eternamente responsável por gerar autoestima para a pessoa narcisista. E ela, por sua vez, está presa em seu mundo de fantasia. E nesse mundo, ela é muito especial, mas na cabeça dela é um mundo cheio de idiotas que não a valorizam. Ela vê inimigos em todos os lugares e tem uma constante sensação de ser injustiçada pela vida.
E é claro, se eu não tenho maturidade emocional para entender minha parte de responsabilidade na situação, vou achar que a culpa é dos outros, que os outros não querem colaborar comigo. E como não colaboram, eu vou puni-los, pois é legítima defesa, é culpa deles, eles merecem. Se você já esteve em um relacionamento com um narcisista, pode ter experimentado confusão, medo, culpa e perda de identidade. E essa confusão surge porque o comportamento narcisista não faz sentido no contexto da sua realidade. O medo decorre da incerteza sobre quando ocorrerá a próxima explosão ou raiva ou descontentamento. A culpa emerge quando o narcisista não assume responsabilidade por seus atos, levando você a acreditar que toda a culpa recai sobre você, o que pode fazer você sentir-se desprezível e levar à perda da própria identidade. E essa perda de identidade pode levar a comportamentos que são contra seus valores, resultando em vergonha, que por sua vez corrói a autoestima. Com o tempo, você pode se sentir tão enfraquecido que terá dificuldade em estabelecer limites saudáveis no relacionamento. A relação pode se tornar uma simbiose tóxica, onde você acredita que seu amor pode salvar o narcisista e assim salvar o relacionamento. E quando o narcisista e seu parceiro formam uma família, as crianças frequentemente são expostas aos mesmos padrões de negligência e abuso, perpetuando os papéis funcionais através das gerações. Por exemplo, pode haver um guarda-costas da família, que é responsabilizado por todos os problemas, ou um filho dourado que recebe um tratamento especial. Esses papéis tendem a se repetir em cada geração, mantendo o ciclo de disfunção familiar. E para romper esses ciclos, é crucial aprender a se reconhecer e definir uma bússola interna, distinguindo claramente o que é responsabilidade pessoal e o que não é. Reconhecendo e respeitando essa separação, é possível recuperar parte de si mesmo que deixou para trás e passa a ter um senso de identidade. Respeitando essa separação, a pessoa para de querer salvar o narcisista e a pessoa aprende a cuidar de si mesma. Você já deve ter escutado que os narcisistas nunca buscam terapia. Até da minha boca mesmo já devem ter ouvido falar. Mas uma coisa que precisamos entender é que, na verdade, os narcisistas buscam terapia. Os narcisistas muitas vezes abordam a terapia numa perspectiva de vítima, o que pode até dificultar o diagnóstico correto. Embora a terapia possa ajudar, não há garantia de uma cura completa para o narcisismo. Com tratamento adequado e esforço contínuo, narcisistas podem aprender a regular seus comportamentos e emoções, mas isso não significa que haverá uma mudança e que ela será rápida ou fácil. É importante distinguir entre a participação em terapia e uma mudança concreta e duradoura do comportamento. E devemos ser realistas quanto às expectativas de tratamento e evitar criar falsas esperanças de curas milagrosas. A conscientização sobre o narcisismo aumentou, mas é essencial adotar uma abordagem realista e não romantizada ao discutir sobre o tema. Precisamos compreender que dois narcisistas podem apresentar os mesmos 5 sintomas, mas com variações significativas em intensidade e grau. Porque o espectro do narcisismo pode ser ir do saudável ao patológico, passando pelo maligno e pelo grave. E além disso, alguns narcisistas enfrentam tantas adversidades e perdas que acabam entrando em colapso. E esse colapso ocorre quando a fachada de grandiosidade que eles mantêm desmorona, fazendo com que se sintam inseguros e vulneráveis. E um pouco mais dispostos a enfrentar essas questões. No entanto, o colapso é apenas o início do processo de conscientização. Ainda são necessários anos de tratamento para que a pessoa aprenda a controlar seus sintomas. E outra questão importante é a percepção errônea de que se você teve um relacionamento com um narcisista, você não pode ter exibido comportamentos tóxicos antes. Na realidade, narcisistas não se relacionam exclusivamente com pessoas altamente empáticas. Elas também se envolvem com outros narcisistas e personalidades similares. E compreender isso é crucial, pois precisamos assumir nossas responsabilidades também diante dos fatos. E aí você me pergunta, como podemos apoiar tanto quem está lidando com narcisista quanto os narcisistas que desejam enfrentar seus problemas? Primeiro que a gente precisa evitar criar falsas expectativas de curas milagrosas que poderiam manter as pessoas presas em relacionamentos tóxicos. Não podemos confundir o fato de uma pessoa estar em terapia com a mudança real e duradoura de comportamento. Se a pessoa não faz mudanças efetivas em seu comportamento, qualquer expectativa de melhoria no relacionamento é irrealista. É fundamental manter uma perspectiva realista no caso. Uma abordagem eficaz pode incluir 3 elementos principais. O primeiro, ao falar sobre narcisismo, é essencial considerar tanto as pessoas que lidam com narcisista quanto os narcisistas que buscam ajuda, utilizando uma linguagem que não estigmatize nem romantize a situação. Segundo, é importante ensinar responsabilidade pessoal. Para aqueles que assumem demasiada responsabilidade pelos outros, aprendam a estabelecer limites, e aqueles que não assumem, aprendam a fazê-lo. A autocompaixão e a responsabilidade pessoal são cruciais para esse processo de recuperação. Por fim, é preciso abordar o tema com sutileza, reconhecendo que as situações não são apenas preto no branco, 8 ou 80, e que não se trata apenas de pessoas altamente empáticas contra narcisistas. E uma coisa preciso deixar claro,
Antes de tentar encontrar tratamento para o narcisista, escolha se curar primeiro, porque o impacto psicológico de relacionamentos abusivos pode ser devastador, levando a condições como o transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para qualquer processo de cura. Para se ter uma ideia da gravidade dos efeitos, parceiros narcisistas frequentemente exibem sintomas de ansiedade, depressão e baixa autoestima. O impacto emocional pode ser tão severo que muitos desses parceiros necessitam de anos de terapia para se recuperarem completamente. Obrigado por assistir. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o tema e se você gostou desse conteúdo, peço apenas que ative o sininho e se inscreva no canal. Assim, você receberá notificações sobre todos os vídeos que eu vou postar toda semana. Então, obrigado novamente por assistir e espero vê-lo no próximo vídeo.